E aí, gente bonita, tudo bem? Bem-vindo aqui no meu canal Aprendendo Sem Sofrimento, porque qual é a intenção do canal? Que as pessoas não sofram nem para aprender e nem o professor para ensinar. Então, aqui eu trouxe um exemplo para vocês de como o professor de inglês pode aplicar numa prova, num exercício para reforço, com o verbo should ou should not. Esse exercício serve para autistas, suporte 1, tá? Até o suporte 2 também serve. Também serve para alunos com TDA, TDAH e também para alunos com deficiência intelectual. Então, primeira coisa, você, professor, não pode esperar do seu aluno que ele saiba escrever uma frase inteira usando o should. Tem alunos autistas que eles conseguem falar inglês, eles aprendem sozinho. Eu tenho aluno assim. Então, para esse aluno, eu vou usar um exercício igual eu uso para os outros alunos que são típicos, que não têm autismo. Esse aluno ele tem condição de escrever uma frase inteira e entender se ali ele usa o should ou should not. Nesse caso aqui, desse exercício, ele vale para alunos que tenham mais dificuldade, para aqueles alunos que são muito autistas introspectivos, que quase não falam, ou para alunos até no suporte 2, mas que ainda consiga se comunicar de alguma forma, mesmo que não seja com a fala. Você vai ler para ele, vai pedir para ele olhar a imagem, ele vai apontar com o dedo, você vai riscar a alternativa, vai ligar, ou se ele conseguir fazer isso, ele liga. Vamos lá. Então, se eu escrever uma frase, por exemplo, vou colocar aqui embaixo para você. Vou colocar aqui do lixo, né? Vamos colocar aqui, ó. Opa, oh meu Deus. Bom, aqui eu vou ter aqui, não sei se vocês sabem como agrupar a imagem, ó. Você vai segurar no botão do seu computador Control e você vai colocar em cima de cada imagem, ó, até aparecer o sinalzinho de mais. Você dá um cliquezinho com o botão esquerdo, tá? Aqui eu já agrupei essas duas. Você vem aqui em formatar, pode tirar o dedo do botão Control, vem em formatar e você vai vir aqui, ó, nesses dois quadradinhos em cima do outro, ó. Você vai escolher agrupar. E aí a sua prova ela não vai desconfigurar, tá? E aí, como eu falei, vou colocar essa imagem aqui mais para baixo, então. Por exemplo, você vem aqui e vai escrever lá, alternativa A, exercício 1. Sempre lembrando que exercícios com caixa alta, ó. Aqui eu estou usando o número 14. Se o aluno tiver muita dificuldade para enxergar, você vai ter que colocar o 16, tá? Então, exercício 14. Então, você colocaria uma frase assim, you, espacinho, para colocar should ou should not, throw, que é jogar, throw trash on the streets, né? Colocar aqui. Então, você jogar lixo nas ruas. Se o seu aluno ele conseguir falar inglês, ele é um aluno autista que fala inglês, e você vai colocar aqui, ó, nem precisa colocar aqui should ou should not, porque já tem no enunciado. Então, ele mesmo vai colocar aqui, no caso seria should not, né, que é não jogar lixo. Para o aluno que tem TDA, TDAH, ele consegue também fazer esse exercício aqui. Esse aqui é um exercício para o 5º ano, tá? Você vai ter que ler a prova para essa criança, tá? De preferência, numa sala separada, e você vai sempre retomar. Você vai ler a frase, você vai marcar aqui, ó. Você vai marcar a palavra-chave para essa criança. Tanto para TDA quanto para autista, deficiência intelectual, você vai marcar aqui. E se for muito importante, você ainda vai colocar um amarelinho, tá? Então, palavra-chave, aliás, throw trash. E aí, só que o aluno ele tem que ter estudado em casa, com a mãe e tudo, preparar esse aluno para entender que pelo menos a palavra trash é lixo. On the street
provavelmente ele já vai lembrar o que é, porque ele já viu muitas vezes essa palavra. Então, ele vem aqui e escreve, tanto aluno com TDA, TDAH, autista, nível suporte 1. E o que acontece? Deficiência intelectual, tá? Então, deficiência intelectual, a gente vai esquecer isso aqui. Vou apagar. Esquece isso. Deficiência intelectual, ele nem sempre vai conseguir escrever, tá? Eles têm muita dificuldade, depende também do nível de deficiência que ele tenha, tá? Daí, o que você vai fazer? Você vai montar esse exercício desse jeito para ele, ó. No máximo 3 figuras, tá? Tanto para o autista também, exceto aqueles que falam inglês muito bem. Daí, você vai deixar ele fazer a prova igual dos outros, não vai precisar grifar, não vai precisar fazer nada. A mesma prova. Para aquele autista que é mais introspectivo, ou para o TDA, TDAH, deficiência intelectual, você vai montar a prova desse jeito aqui, ó. Primeiro, imagens grandes, coloridas. Não adianta você dar cópia preto e branco para essa criança. A escola pública, que às vezes não quer imprimir cópia colorida, não tem jeito. Eles têm o direito por lei de ter uma prova diferente, fazer a prova num ambiente separado. Então, tem que ser colorida. Então, aqui, ó, coloquei uma imagem bem clara. Elas são de... essas imagens eu retirei da internet, são de domínio público, tá? Então, uma pessoa aqui, ó, jogando lixo, tem que ser uma imagem nítida. Um gatinho tomando banho e uma pessoa cortando árvore. Você vai contar para a pessoa em português. Olha, aqui nós temos uma imagem de uma pessoa jogando lixo, no caso aqui no cesto, um gatinho tomando banho. Ele tá com cara de feliz ou tá com cara de triste? E a pessoa aqui cortando a árvore. Qual a importância das árvores na nossa vida? Tudo isso o aluno ele já sabe, ele tem internalizado nele. E a partir disso você vai contar para ele, olha, should é quando a gente recomenda alguma coisa para alguém. Você volta aqui, ó, no enunciado, você fala, ó, vamos olhar aqui no enunciado, should, deve. É aquilo que a pessoa deve fazer. Você deve tomar bastante água durante o dia, você deve fazer isso, fazer aquilo, você deve dormir mais cedo. E aquilo que a gente não deve fazer, olha o note que entrou aqui, ó. Tudo isso você vai contar para o seu aluno. Olha o note aqui, ó. Should not, não deve, aquilo que a gente não deve fazer. O que a gente não deve fazer? A gente não deve jogar lixo no chão. A gente não deve jogar casca de banana no chão, porque a pessoa cai. Então, você vai retomando com a criança, você não vai falar a resposta para ela, você vai só aumentar o entendimento dela, para ela poder fazer o comando que você quer. E aqui você não vai colocar uma frase inteira, essa criança ela não vai entender, tá? Ela pode chutar o exercício, tentar fazer de qualquer jeito se você colocar uma frase, mas não é isso que a gente quer. A gente quer que a criança aprenda o máximo possível dentro daquilo que ela pode me dar. Eu não vou exigir da criança aquilo que ela não pode me dar. Então, aqui nós temos should, você já retomou com ela lá no enunciado, que deveria, e should not, não deveria. Então, você vai imagem por imagem. Olha, vamos agora ver o que a pessoa deve fazer. Lembra o should que está lá em cima? Que é aquilo que a pessoa deve fazer? Aí você vem aqui. Jogar lixo na rua. Jogar lixo no cesto. O que você acha que é? Você acha que é should? Aí você não fala a resposta mais. Ou você acha que é should not? E o gatinho tomando banho? Se o gatinho estiver todo sujo de lama, o que você vai fazer? Será que a gente deve dar banho nele ou não? E aqui a carinha dele, hein? Será que ele tá chorando, tá gritando ou será que ele tá feliz? E a criança ela sabe, ela vai saber fazer. E cortar árvore? Será que uma pessoa deve cortar árvore ou não? Será que a árvore é importante para a gente ou não? Você põe essa pergunta para ela pensar. Gente, com calma. Não vai querer fazer a prova, às vezes, em 45 minutos. Talvez não dê. E aí, essa criança ela vai unir. Aqui ela vai ligar. Se você quiser enumerar, ó, 1, 2, 3, ela vai colocar aqui o número. Também do lado, você põe uma linhazinha aqui ou não, tá? Pode deixar assim. Essa criança vai conseguir fazer. É importantíssimo ter uma boa pronúncia, tá? Se você
tem alguma dúvida com as palavras em inglês, eu sugiro que você estude antes a prova. Pega a pronúncia da palavra certinha, should, e não should, should not. Que a criança autista, a TDAH e a deficiência intelectual, então nem se fala. Se você, por exemplo, fala corretamente em sala de aula, você acompanha essa criança, você aplica os exercícios para ela, ou se a professora intermediadora fala direitinho, chegar em casa ela vai estudar com uma pessoa que pronuncia errado, ela vai ter uma dificuldade na sua prova. Isto é um fato, tá? Isso é um fato, isso é uma situação que acontece no Brasil. Pouquíssimas pessoas falam inglês. Então, você precisa ter em mente que talvez a criança chegue na hora da prova, ela fique com dúvida, mas não porque ela não saiba, mas porque a pronúncia ficou confusa para ela entre o que você pronuncia e o que a mãe pronuncia, tá? Então, aqui eu deixo esse exemplo para você de should ou should not e como aplicar essa prova para a criança. Então, aqui 0,75 até 1 ponto. Então, 0,25 cada um. Se for 1 ponto, você pode colocar aqui sempre as primeiras opções, meio ponto e 0,25 nas outras. Não mais que 3 imagens, tá? A criança vai confundir, ela não vai conseguir fazer direito. E não é isso que você quer. Você quer avaliar se ela teve a competência linguística de entender que should, o que ela deveria fazer, e should not, o que ela não deveria. Então, aqui seria uma opção. E aqui o enunciado sempre em português. Se a escola pede enunciado em inglês, põe em inglês embaixo, você vai colocar a tradução para essa criança, tá? Que a gente tem que trabalhar o bem-estar dessa criança. Não o bem-estar da escola, mas da criança. Então, eu espero que você tenha gostado. Isso seria uma sugestão. Você pode melhorar, você pode improvisar, você pode aqui colocar outras imagens para ela ver o conceito de should ou should not. Ok? Fica com Deus, espero ter te ajudado. Um abraço e sempre aprendendo sem sofrimento.